Olá, hoje estou aqui com muita satisfação para prestar uma homenagem a Nisa de Castro Tanque. Meu nome é João Gabriel Bertolini, sou aluno da Nisa, aluno de técnica vocal. Também sou membro da Comissão Carlos Gomes, que é da Prefeitura Municipal de Campinas, para os festejos do mês de setembro destinado ao grande maestro Carlos Gomes. Represento a ABAL, Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos. Nisa conheci quando ainda era bastante jovem e atuava como organista da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, que na ocasião tínhamos como pároco o Padre Bush, grande amigo de Nisa de Castro Tanque. Um belo dia, Nisa me telefonou dizendo que havia sido convidada pelo Padre Bush, então pároco, para cantar a uma missa. E se eu podia acompanhá-la. Tomei por espanto, fiquei surpreso com tamanha honra de poder acompanhá-la. E ela veio com toda a simplicidade, mandou a secretária entregar a partitura, estudei, acompanhei ela naquela missa e ela chegou um pouquinho antes e me viu que preparava o coro para a celebração. Sem absolutamente estudo nenhum dedicado à voz, mas eu fazia parte juntamente com demais membros da comunidade, preparando o coro. Nesse dia acabou a missa e depois dela ter cantado lindamente e tudo mais, ela falou assim: você de hoje em diante será cantor, estou te adotando como filho artístico. Segunda-feira você esteja na minha casa, que suas aulas começarão. Foi uma grande alegria, ela é muito carinhosa, é muito querida, e comecei a estudar canto sobre a sua competente batuta. Mas não é só com as pessoas que têm algum dom, algum recurso vocal que a Nisa trabalha. Desde sempre ela trabalhou com voz e com pessoas. Por isso a homenagem hoje trata-se Nisa, além dos palcos. Nisa, que sempre foi aquela pessoa que nos encontrávamos no supermercado, que nos encontrávamos aqui na cidade de Campinas e que com muita alegria cativava toda essa comunidade. Hoje vocês terão uma notícia, um conhecimento de uma Nisa diferente. Não a diva, que nunca deixou de ser mesmo nas outras atividades, mas a nossa Nisa, a Nisa que estava aqui convivendo com a gente. Segue agora para vocês o depoimento do senhor José Maria, que acompanhou a Nisa desde cedo na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, quando ela trabalhava como maestrina, juntamente com Orlando Fagnani. Escutem esse relato para vocês. Meu nome é José Maria Magalhães. A partir do ano de 1950, comecei a participar do coral da Igreja Nossa Senhora das Dores. Naquela época, o organista Orlando Fagnani começou a participar das missas, abrilhantando com suas músicas aquele ambiente religioso. Após mais alguns anos, a maestrina Nisa Tanque se propôs a dirigir o nosso coral, cujo período foi de grande alegria para todos nós. Inclusive, ela trouxe mais alguns alunos que ela tinha. Mais tarde, por volta do ano 2000, Dona Nisa, que já comandava o seu coral Madrigal Decasson feminino, resolveu colocar algumas vozes masculinas. Com grande orgulho, fui convidado a participar, que foi uma grande honra para mim. Vejam vocês, no auge da carreira da Nisa, ela cantando no Teatro Municipal de São Paulo como uma grande diva, fazendo parte do cast da Rádio Gazeta, com programas líricos ao vivo, aos finais de semana dedicava-se ao coro da igreja,
trabalhando com vozes também profissionais, de alunos que ela levava para integrar esse grupo, como o senhor José Maria acabou de nos contar, mas também trabalhando com as pessoas daquela comunidade, pessoas que não tinham um recurso vocal, mas que gostavam da música, que queriam estar participando. Dessa maneira, a Nisa se fazia presente, trabalhando com essas vozes. E assim ela levou por muitos momentos de sua vida, seja atuando em casamentos, atuando em outras celebrações. Eu tenho um fato curioso para contar para vocês, que uma vez nós chegamos para cantar na inauguração de uma escola de música, só que quando chegamos no local, prefeitura, toda aquela equipe maravilhosa, tudo montado, microfone, e no canto tinha um piano, um pequeno palanque montado para ela cantar a inauguração dessa escola de música, mas tratava-se de um ginásio de escola de telha de lata. Nisa olhou aquele barulho daqueles microfones, aquilo tudo, ela falou, mas isto aqui tem acústica. Então, no meio das pessoas, no meio daquele alvoroço de pessoas que estavam falando alto, que reverberava, Nisa cantou sem microfone, colocou toda a sua técnica, eu acompanhei, e foi uma apresentação belíssima, que até hoje guardo na minha recordação. Então, todos os locais eram locais para ela participar. E Nisa criou o Madrigal de Casson. Veja vocês que curioso foi a criação deste grupo, Madrigal de Casson, que ela acompanhou e acompanha sempre com muito carinho. Vejam o depoimento da Albertina Ming. Eu sou Albertina Maria Ming, sou uma das que acompanhou a fundação do Madrigal de Casson. De onde surgiu essa ideia de fazer o Madrigal? Surgiu de um local muito simples, porque fomos convidados a cantar no casamento em Itamogi, Minas Gerais, onde a Nisa convocou alguns elementos para fazer um coralzinho para cantar neste casamento. E teríamos que fazer um ensaio. Mas onde fazer o ensaio? Então, combinou-se de fazer o ensaio durante o percurso, fazer uma parada em um certo lugar, onde levaríamos um lanche para comer e as partituras, e aí fazer o ensaio. E então fomos para Itamogi, no dia 29 de dezembro de 1974. Saímos de Campinas cedinho, porque era longe, muitas horas de viagem. Chegamos perto de São José do Rio Pardo e vimos a ponte do Rio Pardo e resolvemos fazer uma parada e escolhemos com o local embaixo da ponte. Fizemos então o nosso lanche e em seguida ensaiamos as músicas que iríamos cantar no casamento. Depois viajamos, chegamos em Itamogi, quase na hora do casamento, e fomos direto para a cerimônia do casamento. Cantamos e, terminado o casamento, teríamos que procurar um local, um hotel, uma pensão para pernoitar. Mas era uma cidadezinha muito simples e o vigário da paróquia nos convidou se quiséssemos ficar na casa paroquial e que naquele dia ia estar desocupada, porque eram vésperas de Ano Novo, que se faziam pequenas festividades da cidadezinha e tudo, e ia ter também um baile famoso lá do local, que as pessoas iriam participar, e por isso a casa do padre também estava livre para nós usarmos. E realmente fomos então para a casa paroquial e chegando então no momento vamos dormir. Nos acomodamos dos quartos
e tinha um certo quarto, né, que foi deixado, que era assim, para receber hóspedes. Então ficou para a Nise e para o Sale, porque o Sale também acompanhou esta viagem. E logo depois, um certo momento, escutamos um certo barulho na casa e fomos ver o que aconteceu. Vimos que foi lá com a Nise e com o Sale algum acidente no quarto. A cama quebrou com os dois. E então foi assim muito engraçado, muito divertido tudo isso que aconteceu. Mas no dia seguinte tudo bem, depois tudo se arrumou, etc, né? Dormimos um pouco e no dia seguinte, logo após o café da manhã, fomos conhecer a cidadezinha e também fomos convidados para almoçar na casa dos pais do noivo, que ficava num sítio pertinho da cidade. Então, fomos nós lá para o sítio, para o almoço, né? Um almoço muito gostoso, e tinha chovido bastante e tudo mais. E almoçamos, e após o almoço retornamos para Campinas. Mas, durante tudo isso, todos esses momentos que estávamos juntos, de repente surgiu a ideia: por que não fazermos um grupo de canto, um coral pequeno, um madrigal, com alguns cantores, para cantarmos juntos, às vezes em casamentos ou mesmo em certas festas? E foi então que surgiu a ideia. A Anisa gostou da ideia e então disse o seguinte: então, para o próximo ano, agora já estamos nos últimos dias, então, ano que vem, vamos começar o madrigal. E foi o que aconteceu. Já em março de 1975, ela começou, então, o madrigal com 10 elementos. Apenas 10 elementos. 2 sopranos, 2 mezzosopranos, 2 contraltos, 2 tenores e 2 baixos. E era um grupo muito selecionado. E desse grupo eu também fui convidada e me senti assim muito honrada, porque cantar com a Nisa, naquele tempo já era uma coisa magnífica, porque uma voz maravilhosa, cantava-se músicas muito bonitas, e que dava prazer mesmo de estar junto com um grupo selecionado. E assim começou o nosso Madrigal de Casson. E durante todo esse tempo, mais de 40 anos, eu tive a oportunidade de participar do Madrigal de Casson. Para mim, foram momentos muito felizes da minha vida. Posso dizer, momentos mais felizes que me ajudaram muito na minha vida, e porque a música realmente ajuda muito a vida das pessoas. Veja que interessante. Nisa caiu da cama dormindo na casa paroquial. Esse fato ela sempre contou com muito entusiasmo, dávamos muita risada sempre dela contando isso, né? Então é um fato muito legal que a Nisa sempre nos contou. E vejam a simplicidade que a Nisa sempre tratou as coisas, de viagens de carro, almoços em chácaras, nada que nos fizesse conhecer a Niva Diva do Teatro Municipal de Campinas. Conheço Nisa, acho que a voz da Nisa fez parte da minha vida desde sempre. Escutava ainda os discos de vinil, né, em discos, a gravação do Quem Sabe, a gravação do Guarani. Então, desde pequeno na escola, Nisa sempre se fez presente. Nos encontrávamos, tinha concerto da Nisa na Catedral Metropolitana de Campinas, tinha concerto na Nisa, nos encontrávamos em missas, nos encontrávamos em supermercado. A Nisa aqui de Campinas, sabíamos da capacidade técnica dela, mas assim, sou franco a lhes contar que a gente não tinha noção da extensão da carreira da Nisa. O que era Nisa de Castro Tanque? A diva Nisa de Castro Tanque. Tão simples, pessoa tão querida, que nunca podíamos imaginar o tratamento dela fora de Campinas. Por ocasião da reinauguração do Teatro Municipal de São Paulo,
ela foi convidada a fazer parte com todo o elenco que ainda na ocasião, os remanescentes, que faziam parte daqueles cachês, junto com Armando Belardi, com grandes maestros, que faziam parte do Teatro Municipal, do elenco principal. Então ainda tive ocasião de estar com ela nesse momento, que me convidou para acompanhá-la, com muita alegria, inesquecível ver o tratamento da Nisa, que eles todos deferiam para a Nisa. A partir daquele dia, eu entendi, ela é uma diva, apesar de toda a sua simplicidade no seu cotidiano, que cozinhava, cuidava da casa, cuidava da irmã, dirigia, vai ao mercado, coisas de hábitos simples, mas com todo o requinte, com todo o refinamento de uma diva, que era reverenciada aonde estivesse. Vejam como o Chiquinho, nosso querido pianista, que muito acompanhou a Nisa, nos conta alguns fatos da Nisa sendo diva. Eu com certeza posso dizer que eu não aprendi só música com a Nisa. Eu aprendi muito mais, eu aprendi muito sobre a vida, sobre ser humilde, sobre ser generoso, ser humano da maneira mais verdadeira que existe. Eu me lembro que o primeiro contato que a gente teve assim muito próximo e com uma rotina, né, de dia após dia, foi quando ela me levou para trabalhar com ela no Festival de Música de Londrina, 2000 e pouquinho também, 2005, em torno disso. Nós fomos de carro, daqui de Campinas a Londrina, ela não quis ir de avião, o festival sempre pagava avião para todo mundo ir, os professores irem para lá e tudo, mas não, a Nisa quis ir de carro para levar a irmã dela, fomos com o Mauro, motorista da Nisa, então a viagem já foi divertidíssima, a gente já foi criando, né, um vínculo diferente daquele vínculo só de apresentação ou só de trabalho. Mas lá durante o festival é que foi assim marcante. Primeiro que eu vi a Nisa sendo reverenciada como eu nunca tinha visto, né? Pelo mundo da música, pelos divos e divas como ela, né? Encontrando ela aqui ou ali no restaurante, nos corredores da escola, e eu vendo a Nisa sendo reverenciada como a grande diva, né, do canto lírico brasileiro, internacional, enfim. E aquilo me deixou, uau, né? É verdade tudo que eu sempre ouvi falar dela. E ela tratando com muito respeito, com muita consideração, os colegas de trabalho, mas o que me surpreendeu é que eu vi Nisa tratando todo mundo da mesma maneira, de forma igual. Ela tratava da mesma forma o professor de piano, de violoncelo, enfim, alguém da coordenação, da mesma forma que o garçom do restaurante, que o recepcionista do hotel, de que a pessoa na rua, enfim, sempre com muita gentileza, com muita simpatia, espontaneidade, e aquilo ficou marcado na minha memória, do tipo, é uma diva, é uma estrela, e ela não se porta como tal, ela sempre com muito respeito, simplicidade e humildade, e aquilo ficou muito marcado na minha memória como uma lição de vida, né? A gente pode ser o melhor músico possível, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser arrogante ou né, deixar de ser eu mesmo, simples, e lidar com todo mundo de maneira natural. Ela me ensinou muito isso, e acho que me ensinou também os alunos todos e todo mundo que conviveu com ela. É marcante isso na personalidade da Nisa, a simplicidade, a gentileza e a espontaneidade, né? Justa homenagem prestamos a Nisa no mês de setembro, juntamente com os festejos de Antônio Carlos Gomes. Nisa sempre fez questão absoluta de levar o Tonico de Campinas, que era reverenciado no Brasil e no mundo como um grande companheiro de sua carreira, vamos dizer assim, sendo que gravou com brilhantismo e levou para a carreira internacional a ópera El Guarani, de Antônio Carlos Gomes. Sempre se dedicou às suas canções, sempre se dedicou a interpretar, formar papéis
de Carlos Gomes. Então ela sempre atuou muito ativamente no mês Carlos Gomes. Segue também um relato da atividade do Madrigal nos festejos de Carlos Gomes, todos os anos nos meses de setembro. Estamos também no mês de setembro, que é o mês que aqui em Campinas comemoramos a Semana de Carlos Gomes. E a Nisa também sempre foi muito amiga das coisas de Carlos Gomes. Sempre procurou divulgar as músicas de Carlos Gomes e também fazer homenagem quando era a Semana de Carlos Gomes. E nós, o Madrigal, então, anualmente, íamos cantar em uma missa em homenagem a Carlos Gomes e usávamos as músicas religiosas de Carlos Gomes. E temos várias músicas que ele compôs e nós cantávamos nessas missas. E isso sempre em homenagem a Carlos Gomes. E também falando ainda da Nisa e o Carlos Gomes, tanto quando ela fez a tese de doutorado, ela se fez sobre as canções de Carlos Gomes. E quando foi o dia dessa apresentação da tese, eu também tive a oportunidade de estar presente. E foi muito bonita esta tese do doutorado que ela fez, porque a partir das que ela ia apresentando a tese, algum ex-aluno dela apresentava as canções sobre as quais ela colocou na tese. E foi muito bonito. Outra coisa que também a Nisa, que sempre o público pedia, quando se apresentava alguma coisa, que ela cantasse o Quem Sabe de Carlos Gomes, que era a música que ela interpretava magnificamente bem, com muito sentimento, que realmente, para mim, essa música, Quem Sabe, lembra sempre a Nisa e o amor que ela dedicava quando cantava esta música em homenagem a Carlos Gomes. Percebam que sempre a religiosidade está presente na vida da Nisa, sejam nas missas, sejam nas atividades, seja na sua postura. Nisa sempre foi muito ativa como religiosa, sempre teve e expressou sua fé. Faz parte de sua formação. Sua irmã Nadir era carmelita. Depois de alguns fatos, depois de algum tempo no Carmelo, voltou a residir em casa. Mas mesmo morando juntamente com a Nisa, a Nadir nunca deixou de ser carmelita, nunca deixou de exercer seu ofício, de rezar pelas almas, de fazer parte das vocações. Raquel, a quem nós devemos agradecer muito, Raquel é quem cuida da Nisa hoje. Hoje não, já há muitos anos, né, Raquel? Então, a Raquel fez um depoimento da Nisa. Não tem como escapar de não falar da religiosidade da Nisa. Ouçam. Hoje eu venho contar para vocês um pouquinho do meu dia a dia junto com a Nisa. A Nisa é uma pessoa simples, de hábitos tranquilos, adora andar descalço pela casa, usar roupas confortáveis. Não é uma pessoa de luxos, de requintes em casa, mas uma pessoa de extrema educação e finesse. Mesmo no nosso dia a dia, senta numa postura correta, nas suas pernas semicruzadas, o posicionamento de braço, e que no nosso dia a dia acaba muitas vezes nos corrigindo e nos ensinando o que é o certo e o que é errado. Mas Nisa é uma pessoa muito solidária e de muita fé. Nisa acredita muito em São José e faz a ele todos os seus pedidos. No dia 19 de março é comemorado o dia de São José. E Nisa tem por hábito, ela constrói
uns saquinhos, ela costura os saquinhos de tecido, costura toda a volta, um quadradinho, costura a volta, e ali ela deixa uma abertura e coloca uma nota de dinheiro, um valor que ela queira, e ela fecha e guarda isso por 1 ano. No ano seguinte, ela abre esse saquinho, retira essa doação, prepara outro para o próximo ano, e aquele que ela retirou, ela sai com o carro na cidade e procurando uma pessoa que necessite para que ela dê aquela quantia. E numa dessas buscas, eu fui com ela dirigindo, nós descemos Barão de Jaguara, depois de a gente já ter andado em toda a cidade, descemos a Barão de Jaguara, e no cruzamento com a Conceição havia um indivíduo, e ela chamou e presenteou com a doação, e ele ficou muito feliz, né? Falou lindas palavras para a Nisa, e ela o corrigiu, interrompeu e disse: não me agradeça, agradeça São José, que São José que está mandando esse dinheiro para você. Não sou eu, foi São José. Então agradeça a ele e faça os seus pedidos a ele. Eu sempre achei isso uma forma assim muito carinhosa com o santo, né? Porque o mérito era dele, era ele que estava dando. Nisa é muito solidária, sempre teve muito carinho com as pessoas que trabalham com ela na casa, os empregados da casa, sempre respeitou. Como vocês podem ver, a Nisa sempre foi muito generosa em todos os seus atos. E isso não era só apenas parte da sua religiosidade, como Raquel nos contou com São José, mas principalmente com os seus pares músicos, com seus colegas de trabalho, com seus alunos, que são muitos. E ela sempre teve uma premissa: os dons que eu tenho eu devo repartir, eu devo partilhar. Dessa maneira, Nisa adotou muitos filhos artísticos. Eu fui um desses contemplados por ela. Hoje a chamo de mãe artística. Nisa ensinou técnica vocal, ensinou uma educação completa como ser humano, como deve interpretar, como deve cantar, como deve ser sua postura, mas não apenas como cantor ou uma mãe artística, mas como ser humano. Em seguida, apresentaremos 2 depoimentos que contam bem esse aspecto da Nisa. Oi, meu nome é Márcia Guimarães e eu estou muito feliz em poder contar um pouco da minha história em relação a Nisa de Castro Tanque. A Nisa foi a minha primeira professora e eu tinha 22 anos nessa época. E, desde então, são quase 40 anos de história, da nossa história. A Nisa, ela não foi só a minha professora de canto, de técnica, de aula formal. A Nisa, ela foi muito mais que isso. Hoje eu a chamo de mãe também, porque mãe é aquela que palpita, que dá bronca, que estimula, enfim, que ela nos entendia, ela me entendia. Então, a aula se tornava mais leve. E como a aula dela era muito divertida, ao mesmo tempo ela tinha essa ponta de disciplina e de seriedade. Então, a gente se sentia segura. E ela sabia muito, que é muito difícil no início, né, do canto, ela sabia de tudo isso. Então, ela nos orientava de uma maneira que a gente saía da aula com mais vontade ainda de estudar, de resolver os problemas. A Nisa, além de artista magnífica, maravilhosa, ela tinha esse feeling, né,
da outra pessoa, do próximo, de sentir o próximo. Então, isso a gente carrega para a vida inteira. Isso está construído dentro da gente. Isso faz parte da gente. E a gente leva para a nossa vida. Então, eu olho a Nisa com os olhos de minha mãe, da mãe que eu amo e que sempre, eternamente vai estar no meu coração. Eu amo você, Nisa. Obrigada. Bom, me pediram para falar um pouco sobre a Nisa, né? Contar algumas histórias. Eu nem sei por onde começar. Acho que, inclusive, eu estou meio aqui disfarçado de Carlos Gomes para falar sobre a Nisa. Eu conheci a Nisa, eu era ainda criança, né? Ela ia cantar em Brasília, eu sou de Brasília. Então, eu a conheci no palco, a conheci cantando Ceci, cantando Rainha da Noite. E ela era uma figura mitológica para mim, algo assim inalcançável. E a primeira vez que eu encontrei com ela mesmo, que eu cantei com ela, eu tinha 17 ou 18 anos, eu fui para um festival de Londrina. E ela me ouviu, eu tinha ido fazendo uma ópera com alguns colegas de Brasília, ela trabalhou conosco. E eu me lembro que nós preparamos um recital, era ano Vila Lobos, e nós preparamos um recital de Vila Lobos e fomos apresentar numa cidade ao lado de Londrina, chamada Ibiporã. E éramos todos meninos, assim, cantores muito jovens, todos de menos de 20 anos. E estávamos todos muito nervosos, num lugar que era uma igreja onde acho que ninguém tinha ouvido esse repertório ainda. E a Nisa percebeu tanto que nós estávamos tensos e ela veio para perto e começou a contar uma piada atrás da outra. E olha, Nisa Tanque sabia piadas e sabe contar piadas. E foi tão incrível aquilo, porque era um ídolo que eu tinha na minha frente, era uma figura que eu tinha como meio inacessível e de repente eu conheci a Nisa pessoa, não é? A pessoa divertida e solidária e leve que ela era. Como era gostoso trabalhar com a Nisa e viajar com ela e conversar com ela. Muitas saudades, muitas saudades. Preciso, assim que for possível e que essa epidemia permitir, ir lá encontrar com ela. Um beijo para todo mundo. Dos alunos da Nisa, sempre tratados como filho artístico, como vocês viram nesses depoimentos, da Márcia Guimarães e do Lenine Santos, ela sempre foi muito agradável, sempre foi muito alto astral e sempre relacionado também a ajudar na locomoção das pessoas. Como vocês viram e ouviram aí em vários depoimentos, sempre de carro, sempre contando as histórias de trem. Tem uma passagem muito interessante, que Nisa viajava de trem, sempre teve uma parceria com Orlando Fagnani, um grande pianista, organista, que acompanhou grande parte da carreira da Nisa. E que eles estavam viajando de trem, Nisa acompanhada de sua mãe, em um vagão, leito, e em outro vagão do trem, Orlando Fagnani, que no meio da noite bate na porta da cabine da Nisa, e de sua mãe, acordando ela, para que ela ensinasse ele, que falaram para ele que tinha vagão, banheiro, como que podia ter isso? Ele estava desesperado, precisando do toalete, e não estava conseguindo se virar. Foi quando a Nisa então explicou para ele, falou: escute, Fagnani, veja que a pia do vagão leito, quando você vira ao contrário, ela se torna o sanitário. Então, é um fato interessante dessas viagens tantas da Nisa, que eu acompanhei muito em São Paulo,
sempre dando risada. Também fomos uma vez a Jundiaí, numa apresentação de ópera. Começamos a cantar valsas antigas. Do nada surgiu esse assunto e ela foi buscando Tarde Silenciosa de Lindóia, Ave Maria de Herotides de Campos e tantas outras valsas do passado. Enfim, chegamos quase a São Paulo e esquecemos de parar em Jundiaí. Então tem muitos casos dessas viagens com a Nisa. Como viagens também dentro da cidade. Veja esse depoimento que vai contar uma história legal para vocês. Falar de Nisa Tanque como pessoa é fácil. Ela é uma pessoa maravilhosa e generosa. Sou Silvia Pinotti, oboísta e corno inglês da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas há 32 anos. Eu conheci a Nisa no primeiro ano já da graduação em música na Unicamp em 1986. E ela tinha um combinado com os alunos que era o seguinte: ela tinha um Maverick e ela dava carona para as pessoas lá de Barão Geraldo, onde fica o campus da Unicamp, até o centro ou os outros lugares de Campinas. Então ela tinha um combinado com os alunos, era assim: na primeira aula da manhã você tinha que descobrir em que sala ela estava. No escaninho de vidro você via, batia e fazia assim. Se ela respondesse assim, pronto, você estava garantida no carro. E aí, naquela época não tinha as regras de trânsito que nós temos hoje, então não precisava usar cinto de segurança. Então no Maverick cabiam 5, 6, às vezes até 7 pessoas, se elas fossem miudinhas. E a Nisa sempre me deixou em casa. Ela passava em frente ao meu prédio e me deixava lá em casa. E eu dizia para ela: mas Nisa, é seu caminho? Sim, é meu caminho. E eu várias vezes dizia: mas pode me deixar na avenida, né? Eu subo 2 ou 3 quadras. Não, é meu caminho, não se preocupe. Muito bem. No segundo ano da faculdade, ela me convidou para fazer parte do grupo Madrigal de Casson, que ela manteve por mais de 40 anos. E os ensaios eram na casa dela. Para minha surpresa, a casa dela era na Vila Marieta, um outro bairro um pouquinho distante, uns 5 quilômetros além do centro, e ela não precisava fazer o caminho que ela fazia todos os dias para me deixar em casa. E até o último ano da faculdade ela continuou me deixando na frente de casa. A generosidade dela sempre foi muito grande. Como filhos artísticos, nós convivíamos com a Nisa muito dentro de sua casa. Era um ambiente sempre muito gostoso, muito alegre, muito leve. Até hoje, Nisa conserva com muito carinho seus funcionários, seus ajudantes, sua secretária, e sempre os ajudou, seja economicamente, mais do que seria o contrato, seja afetivamente, e ela sempre os ajudou. Nesse sentido, a nossa amiga Silvia se recorda de algumas passagens e passa essa mensagem para vocês. Lembrei de outra coisa da Nisa que é formidável de contar. Ela sempre prezou muito o estudo, ela sempre deu muito valor às pessoas que gostavam de estudar e que tentavam sempre prosperar na vida. Então, todas as funcionárias que ela teve na casa dela, jovens, ela sempre ajudou para que conseguissem conciliar e continuassem a estudar. Inclusive, 2 delas até fizeram faculdade, com a ajuda da Nisa. Então isso era formidável. Outra curiosidade muito boa dessa alegria que a Nisa sempre teve. Depois dos ensaios do Madrigal, nós sempre tomávamos um cafezinho. E esse cafezinho sempre era regado com alguma gostosurinha que alguma de nós levava e com uma prosa muito boa, que nunca podia ter doença ou passado. Ela sempre pensava com alegria no presente e no futuro e não ficava pensando com melancolia no passado. E doença não se falava. Enfim, quando falamos de Nisa de Castro Tanque,
falamos de uma pessoa amorosa, de uma pessoa amiga, de uma pessoa carinhosa, de gestos, repleta de gestos afetivos, e também nos lembramos com toda a certeza de sua voz, que é muito reverenciada no mundo. E como não lembrar? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Essa música lembra a Nisa. Toda vez que é cantada, entoada, parece-me que remete ao coração de todos a voz e a interpretação da Nisa. Dessa maneira, tão longe, tão distante, me despeço, deixando para vocês o depoimento do professor Dr. Chiquinho Costa sobre as experiências dele juntamente com a Nisa desta música. Eu tenho algumas histórias engraçadas com a Nisa. Um em especial envolve a canção, a modinha, né? Quem sabe, que é a canção mais conhecida do Carlos Gomes, talvez aí quase o segundo hino de Campinas, né? E foi a primeira coisa que eu acompanhei a Nisa cantando, lá em 2000 e pouquinho. A gente já se conhecia, eu já tinha sido aluno dela na Unicamp, mas nunca tinha acompanhado a Nisa pessoalmente. Era aquele sonho e ao mesmo tempo aquele pavor, né? Acompanhar uma deusa como a Nisa Tanque. Ela tinha que cantar em algum evento no Rotary Club, não me lembro mais o que era o evento. O seu Samuel, o marido dela, estava lá presente e aí ela me chamou para acompanhá-la. E daquele jeito da Nisa, sem ensaio, sem nada. O que ela sabia cantar já decor muito bem, ela não precisava ensaiar. A gente é que tinha que se virar. E eu estava, obviamente, morrendo de medo. E aí começou uma história muito engraçada com o Quem Sabe, que acompanhou sempre a minha história com ela nas apresentações. Eu me emocionava sempre no final dessa música, porque é muito linda e na voz dela então nem se fala. Eu terminava a canção em lágrimas, né? E um dia resolvi contar para ela. Falei, Nisa, você já percebeu que toda vez que termina o Quem Sabe eu tô chorando? Pra quê? A partir disso virou a piada do final dos concertos. Terminava de cantar o Quem Sabe, geralmente ela cantava no final. E aí ela já olhava para mim e fazia gracinha com a plateia. Deixa eu ver se meu pianista está chorando. E sempre estava chorando. Acho que não teve uma vez que eu não tenha acompanhado ela cantando Quem Sabe, que eu não tenha me emocionado e terminado as lágrimas. É uma coisa divina, divina, divina mesmo, essa canção, essa modinha na voz da Nisa. E eu chorando, passando vergonha na frente da plateia. Quero também dizer que acompanhava as suas apresentações através da Rádio Gazeta de São Paulo, sempre com muito brilhantismo. Terminando, quero agradecer as oportunidades que tive nessa convivência maravilhosa entre nós. Que Deus lhe abençoe e que seja muito feliz.